Olá, internautas da Jovem Pan Online, mais uma vez, seja muito bem-vindo aqui ao nosso espaço. Hoje nós vamos falar sobre a união estável. E quem está aqui conosco é uma especialista no assunto, doutora Ivone Zegger, ela que é advogada especializada em direito de família e herança e também é autora de alguns livros dentro da área de família, que vocês vão acompanhar a partir de agora estes dois livros. Herança, Perguntas e Respostas, este livro que já foi lançado pela editora Mescla, e este próximo que vamos mostrar para vocês, Família, Perguntas e Respostas, também com dúvidas bastante interessantes sobre esta área específica do direito. Doutora Ivone, mais uma vez, muito obrigada pela sua presença. Uma boa tarde para a senhora. Obrigada a você pelo convite novamente. Doutora, a questão da união estável, ela gerou muita polêmica e principalmente muita curiosidade, mas muitas pessoas ainda não sabem a definição exata do que é esta união estável. Antes da senhora comentar exatamente o que é, qual a definição correta disso, sim, gostaria que a senhora acompanhasse algumas entrevistas que nós fizemos nas ruas, as pessoas relatando o que achavam exatamente do que seria esse significado da união estável. Vamos acompanhar, depois a senhora comenta. Vamos lá? O foco principal na união estável é a questão da preservação dos bens adquiridos na constância do relacionamento e também dos filhos que advêm desse relacionamento. Então o Estado tutela aí esses dois pontos. Os bens adquiridos na constância do relacionamento, desde que demonstrado que houve participação conjunta na aquisição desses bens e, obviamente, dos filhos que advieram desse relacionamento de união estável. Esses também é totalmente protegido, tutelado pelo Estado, os filhos, em termos de obrigação alimentar. Eu acho que é a situação financeira que gera mais problema, porque isso mexe com a estrutura da casa deles. Doutora, a senhora que é uma especialista no assunto, o que nós podemos aproveitar desses depoimentos no que diz respeito ao conceito especificamente da união estável? Até me chama a atenção que o senhor que deu essa entrevista, ou que foi questionado na rua, ele tem noção, muito interessante, ele tem noção, eu diria que quase completa, do que significa uma união estável. Ele diz que há uma preocupação com a parte patrimonial, há uma preocupação com a preservação dos filhos em relação à sobrevivência, a alimentos, e inclusive em relação a patrimônio, a herança. Eles têm direito ou não têm direito? Mas, de uma forma geral, as pessoas não têm muita informação. Existem informações, mas elas são um pouco esparsas, elas são genéricas e faz com que haja muita dúvida. Ou melhor, o que é uma união estável? Será que a forma como eu estou namorando junto com alguém, estou há alguns meses ou estou há alguns anos, mas sem um vínculo maior, sem um documento, não estou casado, a pessoa, será que ela é separada ou ela está divorciada, é necessário? Aonde está o meu direito, uma vez que você tem uma relação com uma outra pessoa? E vamos lembrar que hoje não há mais distinção entre casais homossexuais ou heterossexuais. Mas então, antes de mais nada, vamos definir o que é uma união estável. Para a lei, para o Código Civil, que finalmente instituiu de uma forma completa, ou quase completa, mas da melhor forma que pôde, o que é uma união estável, ele diz o seguinte: eu vou considerar que você está numa união estável se você me provar que está numa convivência pública, contínua e duradoura, para uma finalidade de ter uma família. Lembrando sempre que compor uma família não significa necessariamente ter filhos. Então vamos lá. Convivência pública. O que significa? Significa que você não tem uma convivência escondida. Olha, hoje eu saio com você, mas amanhã não vai dar, porque eu não quero que meus pais saibam, meus amigos não podem saber. Esta posição já não configura para o judiciário, não configuraria uma união estável, quando você não pode ter essa publicidade. Tá? Muito bem, continuando, convivência pública contínua. O que quer dizer contínua? Significa que se você está namorando hoje, aí briga,
aí se separa, aí volta daqui a alguns meses. Depois de alguns meses vocês voltam a se separar novamente. Esta incontinuidade, esta descontinuidade demonstra novamente que você não está numa união pública contínua, ela é fundamental, a continuidade do relacionamento, tá? E duradoura. Duradoura é tempo. Vamos lembrar que antigamente preconizava-se que a união estável ela precisaria ter 5 anos. Você precisava estar 5 anos com alguém, convivendo, morando, tendo um relacionamento com uma pessoa. 5 anos era o prazo. Hoje, este prazo não existe mais. Ótimo! O que significa? Hoje existe uma possibilidade de que as pessoas que estejam juntas por um tempo, obviamente, este tempo sempre é visto pelo judiciário de uma forma importante. Não pode ser um relacionamento fugaz de meses. O relacionamento de alguns meses não vai necessariamente mostrar ao judiciário que você tinha uma vontade de formar uma família. Isto é que os juízes vão olhar, isto é que a sociedade, na realidade, está preocupada. No fundo, quando uma lei vem, a lei ela é escrita, ela na realidade ela mostra, ela demonstra o que a sociedade precisa, o que a sociedade conhece e quer que esteja regulamentado. Agora, doutora, essa questão de não haver um tempo definido, como havia antes, também não pode gerar muita confusão, muita polêmica, porque você pode ter um casal que viveu 8 meses, uma relação extremamente próxima, e você pode ter um casal que viveu 2, 3 anos aos trancos e barrancos, ou seja, vai depender muito da interpretação do juiz. Exatamente. Isso não gera muita confusão no próprio judiciário, doutora? Exatamente. Gera muita confusão. Na realidade, o judiciário, inclusive, ele se manifesta quando você provoca o Estado, portanto, provoca o judiciário para responder essa questão. Muitas vezes, um relacionamento de 8 meses, como você comentou, ele é próximo, ele é perfeito. Houve, durante este tempo, uma vontade verdadeira deste casal de ter uma família. Condições adversas à vontade deles fez com que o casal se separasse. Porém, se demonstra no judiciário, se o casal ou um deles pede o reconhecimento dessa união estável para definir partilha de bens, para definir possivelmente uma pensão alimentícia para um deles, então o judiciário vai observar o que aconteceu neste tempo. Ele vai ver provas, ele vai observar através de testemunhas. Então ele vai ter uma série de condições que demonstram a ele que mesmo com um tempo menor, houve sim uma vontade de ter aquelas condições de convivência pública, contínua e duradoura, com a finalidade de se ter uma família. Hoje nós estamos conversando com a doutora Ivone Zegger, ela que é advogada especializada em direito de família, já escreveu também 2 livros nesta área e hoje está tirando as nossas dúvidas também a respeito desta área específica. Lembrando que se você tiver alguma dúvida, você também pode caminhar para as nossas redes sociais, que a gente estará respondendo as suas perguntas aqui com a nossa convidada. Se você quiser conhecer um pouco mais a respeito da doutora Ivone Zegger, o contato dela vai aparecer aí no seu monitor, o www.ivonezegger.com.br. Este é o site que você poderá obter maiores informações a respeito da nossa convidada. Daqui a pouco a gente volta a conversar com ela sobre união estável. Espero que você continue conosco. Até já.